imagina uma pessoa altamente traumatizada, vamos imaginar, altamente em ruminação. Quais são as ferramentas que nos podem levar para, se calhar, para um estado de maior flow state ou de nos tornarmos aquilo que estamos a fazer, por exemplo? Hoje em dia vivemos numa era em que há muita tecnologia, por isso a tecnologia também nos permite trabalhar ou modular os nossos status, desde neurofeedback ou biofeedback. Se nós queremos baixar o nosso batimento cardíaco, podemos pôr um sensor aqui e ouvimos e traduzimos os dados para som. Pum, pum. Aparece um estímulo ansioso. Inicialmente o nosso batimento cardíaco vai subir. Se o objetivo da terapia, mesmo que apareça um estímulo ansiogénico, estamos a ouvir o batimento cardíaco, conseguimos baixá-lo, aprendemos a regular o nosso sistema nervoso autónomo. O cérebro é a mesma coisa, sensores na cabeça. Sempre que há uma hipoativação, recebe-se um feedback positivo. Por exemplo, eu sempre que começo em ruminação, o som começa a deixar de ser harmónico e começa a fazer zzz. Se eu começo a sair da ruminação, começa a ser mais harmónico, começa a fazer Então a sessão é este jogo entre o meu estado mental e o som que eu estou a criar em tempo real. Quanto mais harmónico o meu cérebro tiver, mais harmónico o output vai ser também. Lindo. Isto é, a sala também muda de cor. Por exemplo, fica vermelha se não estás harmónico, começa a ir para azul, ao mesmo tempo que o som se começa a ficar mais equilibrado. Então o objetivo o objetivo hoje é pôr a sala azul o maior tempo que tu conseguires. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Francisco Teixeira. Ele é psicólogo clínico, neurocientista e dedica-se a estudar como o som, a luz e outros estímulos sensoriais influenciam o cérebro, as emoções e o corpo. Ele trabalha com neurofeedback e terapia multissensorial imersiva e hoje vamos navegar aqui entre o céu e a terra, digamos. Vamos ver até onde é que vamos parar. Bem-vindo, Francisco. Obrigado. Que bom ter-te aqui. Vamos viajar juntos aqui entre a psicologia e o som, a luz, o trauma. E olha, eu há bocado estava-te a dizer que pronto, o trauma é um tema que me interessa bastante, até porque acho que vivemos num mundo altamente traumatizado, não é? E eu queria começar por te perguntar o que é que acontece concretamente no cérebro e no corpo quando vivemos um trauma? Então, o trauma e a teoria subjacente e relativamente ao trauma que nós trabalhamos na Molabs, que é o meu projeto, é muito baseada na neurobiologia do comportamento. E nós trabalhamos com a teoria polivagal sobre o trauma, em que conseguimos perceber, através até dos exames que nós utilizamos na nossa clínica, como é que o trauma está a afetar o sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central, que é o cérebro, como o sistema nervoso periférico. De acordo com a teoria polivagal, quando há uma ativação vagal, não é? Quando há arousal, ou ativação, essa ativação pode ser adaptada, ou saudável, ou não. Quando é adaptada, nós entramos no que nós chamamos o fight or flight. Exatamente. Que muitas pessoas pensam que já é patológico, mas não é. Conclusão, é saudável que nós tenhamos a capacidade de lutar ou fugir. Se não morremos, não é? Quando existe uma ameaça, não é? A grande questão é quando existe uma ativação exagerada e entramos no que nós chamamos freeze. E aí é que, segundo esta teoria, o trauma é gerado. Porquê? Porque o freeze faz com que os programas que nós temos automáticos de sobrevivência não sejam completados. Tem que haver um início, meio e fim. É um movimento interrompido, não é? Or flight, há um início, meio e fim. Nós atacamos, está feito, vamos embora, fugimos, é adaptativo. Se bloqueamos, e a maior parte dos traumas são criados na infância, porque uma criança não consegue fugir. Nem lutar. É 100% dependente, principalmente dos pais ou dos familiares, que é de onde vem a maior parte dos traumas. Então qual é a forma da criança se proteger? É freeze, é dissociar, para que deixe de sentir o que está a acontecer. Isso faz com que esses programas fiquem cristalizados, principalmente no nosso corpo e na nossa faixa. Por isso é que este livro que tens aqui... Grande livro, não é? Para mim é talvez fala bastante o melhor sobre livro. Isso. Não vou dizer o melhor, mas é um livro
É uma bibliazinha Incrível, sobre é o corpo, mesmo. o trauma e a parte somática. E então, o facto de haver uma cristalização, vamos chamar assim, desse programa, de não ser completo, faz com que durante o resto da nossa vida sejamos condicionados por essa cristalização. Ou condicionados pelo que se chama generalização do trauma. Isto é, se há... Eu dou sempre este exemplo quando dou aulas. Eu sou atacado por um cão, quando em criança. Para me proteger, dissocio. E há dois tipos de reação ao trauma. Há a dissociação ou a hipervigilância. Dissociação é o meu cérebro proteger-se e não querer sentir mais. E torno-me uma pessoa com uma tendência de dissociar-me das minhas emoções. Ou a hipervigilante, que é o meu cérebro quer estar sempre à procura de indícios que algo vai voltar a acontecer alerta. para me proteger. Então, isso vai ser o meu modus operandi relativamente às ameaças. Ou ao que pode parecer uma ameaça. Porque poderá haver também uma tendência à generalização. Isto é, se eu fui atacado por um cão, como eu me dissociei e houve uma forma de me proteger, o meu cérebro memoriza que um cão é uma ameaça e não vai memorizar que foi aquele cão específico. Que pode ser um cão vermelho. Vai ter a tendência de achar que todos os cães vermelho, azul, verde são perigosos. Mas qualquer pessoa que sofreu um trauma ou se dissocia ou fica em modo hipervigilante. Sabes que eu acredito profundamente que o nosso corpo fala, mas a verdade é que com o meu ritmo de vida, entre viagens, gravações, livros e book clubs, eu nem sempre tenho tempo para absorver todos os nutrientes através da alimentação. Então eu opto por suplementar de uma forma muito consciente, através da Nature Heals, em que todos os seus produtos são naturais, sem artificiais, produzidos de forma muito intencional. Eu tenho um código de desconto para ti, o NUR10, podes utilizar e tens acesso a 10% de desconto em todo o website. Até já. Pode haver a generalização do trauma nos dois. A reação é que é diferente. A reação é que é diferente, ok. Uma é eu dissociar-me, isto é, sempre que houver uma emoção que pode ser associada ao trauma ou não, eu tenho a tendência de ditados, não é? De não sentir. Ou hipervigilância, que é basta aparecer um animal qualquer e eu vou estar hipervigilante e vou já estar ativado à espera que me vá atacar, mesmo que seja um cão ou não, ou que seja um cão completamente diferente do que me atacou quando eu era criança. Sim. É interessante, por acaso, eu entrevistei aqui há pouco tempo uma psicóloga, que é a Manuela Maciel, ela fala muito da psicogenealogia e ela trabalha muito com psicodrama também, com sociodrama, e ela disse que na Rússia eles encontraram um fenómeno que não encontraram. Imagina, cada país existe um fenómeno. Por exemplo, em Portugal é o contentamento, ou seja, o português, enfim, já vamos ao fenómeno do português e do brasileiro, mas na Rússia foi encontrado um fenómeno que é basicamente, acho que se chama Stonewall Face, que os russos dissociaram-se tanto da dor que estão completamente petrificados na cara, mais frios. E portanto tem-se vindo a encontrar cada vez mais este tipo de fenómeno, ou seja, a dissociação já é tão grande e já é tão ancestral que o corpo já... É transgeracional. Que o corpo já mostra essa dissociação, não é? O que é incrível. E reflete-se no corpo sempre. Quando há terapias somáticas que funcionam, nota-se fisicamente que a pessoa anda de uma maneira diferente, move-se de uma maneira diferente, porque há um reorganizar da própria faixa. Sim, o corpo não esquece, não é? Como é o título deste livro. E porquê que o corpo continua a reagir como se o trauma, ou seja, tu há bocado estavas a dizer que o trauma é um movimento interrompido, ou seja, que não foi um programa, exato, um programa interrompido, que não foi finalizado. Porquê que ao longo da vida o corpo continua a reagir como se o trauma estivesse a acontecer e se há forma de reprogramar isso? Então, o cérebro é feito por mecanismos. O cérebro memoriza mecanismos, programas, que estão em diferentes estruturas. Mecanismos mais automáticos estão no que nós chamamos em inglês brainstem. Cerebelo, que faz com que
que, são que diz que nessa estrutura cerebral nem há tempo. É ação-reação, é quase automática. Quando uma pessoa, se eu me queimar, se isto estiver quente e eu me queimar, eu nem tenho consciência de que tirei a mão. Sim. É automático para me proteger. Há mecanismos que estão a esse nível. Depois há mecanismos mais emocionais, que já estão no sistema límbico. Okay, em que já precisa de haver uma categorização se o que está a acontecer, a experiência, se é positiva, se é negativa e qual a sua intensidade. Para que nós consigamos gerir a nossa vida em termos de devo-me aproximar ou afastar destes estímulos porque é positivo ou negativo. E depois temos a parte racional, que é o neocórtex, que já nós conseguimos racionalizar e conceptualizar o que está a acontecer. E aí é que nos permite haver alguma modulação das emoções. Nós sabemos que aquilo não é positivo para mim, mas se calhar socialmente vai ser. Sim, então sim. Contradizemos o nosso sistema límbico e vamos lá. Dependendo de a que nível é que o trauma foi gerado, e isto tem muito a ver com o nível de desenvolvimento também, se foi no nível primário, Sim. se já foi um nível mais a partir, por exemplo, dos 5 anos, etc., em que já são as emoções que estão a ser desenvolvidas e não os mecanismos automáticos, o tipo de programação tem que ser diferente. Ok, sim, estou a perceber. Está a fazer sentido? Sim. Por exemplo, se for a um nível, por exemplo, o breathwork funciona muito bem para questões muito early stage, não? No início do nosso desenvolvimento, porque nós entramos em estados em que, se for, por exemplo, pela hiperventilação, entramos em estados em que a racionalização é quase bloqueada. Exatamente. E vamos para as nossas reações mais básicas. Então há aqui muita somatização que vem e que acontece, que nos permite até relembrar coisas que não nos lembrávamos. Sim, interessante. Por exemplo, há uma respiração, eu vim agora do México e estive a trabalhar num retiro com esse tipo de respiração que se chama respiração neuroepigenética, porque permite ir tão atrás com as hiperventilações que há memórias até perinatais E é lindo. que vêm à superfície. Isso só através da respiração. É este nível só. Ou psicadélicos. Mas imagina, ou psicadélicos. Sim, mas o que eu estou a perguntar é, já vamos aos psicadélicos também e eu acho que, mesmo a respiração holotrópica, não é? Acho que, mas o que tu estavas a explicar relativamente às memórias perinatais e esse retiro que tiveste no México, como é que se chama a respiração? Neuroepigenética. Foi só através da respiração? Ou tiveram também estímulos de som, luz? Neste caso foi respiração e muito terapia na água. Tipo, juntar a respiração com o Watts, não sei se já ouviste falar. Não. Então, o Watts é uma terapia em que uma pessoa guia outra na respiração e depois, no mar, neste caso, porque o mar lá é quente, ou em água quente. Quente, sim. Cá em Lisboa tens um sítio que é o Liquid Zone, em Sintra, sim. que a água está a 36 graus, com sal, para que haja flutuabilidade. O facto de haver determinados movimentos que imitam os movimentos que um bebê faz no útero e na barriga da mãe, àquela temperatura e com determinados padrões de respiração, determinadas memórias que foram cristalizadas nessas tais estruturas subcorticais, como a brainstem, etc., o cerebelo, disparam. E uma pessoa venha à consciência esses momentos, sons, partes impactantes, que a pessoa, conclusão, a pessoa não vai nem sequer verbalizar essa situação, vai viver no corpo. Claro, Porquê? Porque são memórias, nós temos vários tipos de memórias, temos memórias semânticas, o teu nome, uma história que te foi contada, uma história que tu estás a reviver, mas estás a conceptualizar, mas há memórias que são 100% somáticas. O teu parto, a maneira como tu saíste... É só somático, É só somático, por isso uma pessoa não vai lá com um psicólogo a dizer, sim, quando fala-me lá do teu parto. Sim. Isso não está guardado no córtex, nem no lobo temporal. Está guardado nas estruturas subcorticais. Por isso, tu vais ter que ir para um sítio igual... Mas até na fase perinatal, não é? Ou seja, quando estás na barriga da tua mãe... ou seja, tu não tens nenhum conceito, não consegues transmitir isso verbalmente. Mas está guardado dentro de ti. Tens é que replicar esse sítio
que não é fácil. Tens que estar dentro d'água, tens que fazer respirações que te bloqueiam todo o que é o neocórtex para que a única coisa que esteja a vir à consciência sejam estruturas subcorticais. Tens que estar num ambiente quentinho, como o líquido amniótico, fazer exatamente os mesmos movimentos para que o teu cérebro ache que está lá. Que está outra vez nesse momento e vem-te à consciência. Tu replicas a situação. Eu acho incrível mesmo. E durante todo esse processo... como é que nós conseguimos reprogramar a vivência dessa experiência? Que pode ter sido traumática, não é? Então, a reprogramação neste tipo de memórias, Sim. porque quando são memórias um bocadinho mais avançadas, é outro tipo de reprogramação, acaba por ser uma reprogramação energética. O que é que isto quer dizer? O facto de tu não... de teres programas que ficaram cristalizados, só o facto de terminares e finalizares esse programa já te liberta aquela energia que ficou cristalizada. Por exemplo, e agora vou dar um salto aos psicadélicos. Bora, vamos lá. Quando uma pessoa faz uma cerimónia, qualquer tipo que seja, às vezes quando há libertações somáticas as pessoas gritam, ouve-se pessoas a dizer para. Porquê? Porque estão a terminar o programa que não conseguiram fazer quando tinham 5 anos. E isso vai libertar aquela energia que ficou ali acumulada, que governa todo o resto dos comportamentos que têm durante a vida. E só o facto de haver essa descarga não é consciente. A pessoa muitas vezes nem se lembra o que aconteceu na cerimónia, mas a verdade é que teve a gritar, a verdade é que teve a expandir e a terminar o programa. Mas só o facto disso ter sido libertado vai fazer com que o seu comportamento consciente já seja diferente, porque não está a ser modelado. É incrível como o nosso... conjunto de ciclos inconscientes que estavam ali perturbados ou cristalizados. Eu acho incrível mesmo como nós precisamos simplesmente terminar esse programa, não é? E, ou seja, no fundo a cura dá-se através desse processo. Às vezes é preciso reviver e voltar lá, mas, e isto digo sempre, é preciso ter muito cuidado com a integração, porque pode levar à retraumatização. Certo. O que é integrar? Exatamente. Integrar é nós, quando estamos a reviver o trauma, se revivermos agora, por exemplo, nós já temos toda uma personalidade, toda uma racionalização, todo um conjunto de atitudes perante o nosso corpo, o nosso sistema nervoso e a sociedade em que vivemos, muito diferentes quando tínhamos 5 anos. Claro, sim. Então, temos que reviver esse trauma, mas sobre o ponto de vista e sobre a estrutura mental que temos agora. Claro. Então depois de haver essa catarse, vamos chamar-lhe assim, escrever sobre isso, se houver possibilidade de trazer à consciência e tentar transformar esses comportamentos em conceitos, porque o facto de transpor para conceitos agregamos no nosso consciente e organizamos. Porque pode existir o risco de... Por acaso estava a falar com uma pessoa ontem sobre isto, uma pessoa que faz terapia assistida por psicadélicos no Brasil. Ou seja, é facilitador. E ele estava-me a falar da experiência que tem a ayahuasca versus terapia assistida com psicadélicos. E estávamos a falar do facto da experiência da ayahuasca, ele ter partilhado comigo que ele sentiu que todas as experiências que teve, depois na prática acabou por não fazer muito com a experiência, porque sente que é muita informação para organizar e para integrar, mas que terapia assistida por psicadélicos existe toda essa parte, que a parte da integração serve precisamente para isso, para nós conseguirmos organizar as ideias dentro de nós e poder aplicá-las depois no dia-a-dia, não é? Concretamente. Exatamente. Porque eu queria te perguntar, se uma pessoa altamente desorganizada, com o eu desintegrado, se existe risco em fazer uma terapia assistida por psicadélicos? Existe risco, e há aqui outro conceito que é muito importante, que não se fala muito e que nós aplicamos cada vez mais, que é quando se faz algum tipo de intervenção somática ou psicadélica, fazer preparação e integração. Okay. E o que é preparação? Não chega só, por exemplo, fazer as dietas, etc., que se faz. Sim. Existe toda uma preparação do sistema nervoso, porque vai ser impactante para o sistema nervoso. Se nós já vimos ativados o threshold, não é? O limiar que existe de nós
conseguimos aguentar ainda mais ativação é mínimo. Se nós Exato. viemos relaxados no parasimpático, temos muito mais espaço para poder ativar e receber na consciência um trauma que estava no nosso corpo. Por exemplo, o tipo de respiração diferente da respiração holotrópica ou baseada em acumulação de oxigênio, Sim. a respiração baseada em acumulação de CO2, Ok. que serve para um fim completamente diferente das respirações holotrópicas. Holotrópicas, sim. Serve para relaxar, serve para flexibilizar o nosso limiar e a nossa capacidade de suster a ansiedade, vamos chamar-lhe assim, através da alcalinização dos nossos tecidos e de baixar o tónus vagal para que esteja no parasimpático. Se nós formos neste estado para uma terapia somática ou psicadélica, a experiência vai ser completamente diferente. Sim, nessa preparação existe um acompanhamento de um terapeuta ou de um... Sim. Não é? Sempre. Ou de um facilitador, Um facilitador. que faça com que essa pessoa entre nesse estado ou que saiba entrar, porque vai fazendo treinos semanais, e que depois, quando chega à cerimónia ou à terapia ou à experiência, já esteja em parasimpático, em vez de estar em simpático. E depois há a parte da integração. Eu acho tão importante, eu falo por experiência própria, para mim é muito difícil relaxar, ou seja, estar no sistema parasimpático. E, portanto, todo o tema do trauma e todas as ferramentas que existem, para mim, são altamente cativantes. E estavas a falar da preparação, ou seja, trazer o corpo a um estado de relaxamento, para mim seria muito importante, só que eu sozinha não sei se o conseguiria fazer. Ou seja, uma pessoa traumatizada, sozinha ou autonomamente, se calhar nem sequer vai ter essa iniciativa. E convém ser, por exemplo, a metodologia que nós utilizamos se chama Alchemy Rewire, é guiada. Claro, e é guiada com sons, com determinado tipo de frequências, que é a pessoa que está a guiar os ritmos das respirações, as apneias, os tempos das apneias, porque é através da apneia que se consegue acumular o CO2. Quanto mais tempo estamos sem respirar, mais o O2 é convertido em CO2, e depois quanto tempo aguentamos sem respirar, mais ele fica nos nossos tecidos. Isso tem que ser guiado, porque há aqui há um ritmo, tem que ser sincronizado com a música. Lindo. Então é possível uma pessoa ou um cérebro voltar a viver um estado de segurança depois de anos de dor e de sofrimento? Sim. Por exemplo, uma das grandes vantagens desta respiração é o que nós chamamos de flexibilidade. E esta flexibilidade tem 3 níveis. Neuronal, circulatória, do sistema nervoso circulatório, e metabólica. Ok. Porquê? Porque o facto de nós estarmos sempre a variar entre uma apneia de 1 minuto, ventilar, uma apneia de 2 minutos, ventilar, faz com que, primeiro, os nossos tecidos passem de um pH ácido para um pH alcalino. Isso cria a flexibilidade metabólica e do nosso pH, que é vantajoso, porque se estamos acídicos, estamos inflamados. Se estamos com pH alcalino, estamos não inflamados. Não inflamados, sim. E o trauma e o stress têm a base da inflamação. Sim. Depois há o circulatório, que é a nossa capacidade de termos flexibilidade, que nós medimos muito com em inglês o heart rate variability, que é a variabilidade, a coerência cardíaca, que faz com que, se temos que ter uma resposta rápida, cardíaca, conseguimos ter. E se temos que ter uma resposta de voltar ao baseline rapidamente, que é o conseguir relaxar, conseguimos ter. E depois há a mental, que para mim é mais interessante, que é o que nós chamamos de ter a capacidade de ser polifásicos, que é a capacidade de passar de uma fase para outra sem demorar muito tempo. E estas fases, tanto são fases do sistema nervoso autónomo, que é o parasimpático e o simpático, ou do sistema nervoso central, que é passar do default mode, que é o que nós trabalhamos muito, que é a ruminação, que em inglês nós dizemos que é o self-referential thoughts, que é tudo que é pensamentos de autorreferenciação. O que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu fiz ontem, o que é que as pessoas estão a pensar de mim, para as outras fases mentais que são mais raras, que é a saliência, que é mais somática, que é simplesmente sentir. As práticas tântricas são muito baseadas nisso. Nós não estamos a pensar nem no amanhã nem no ontem, estamos simplesmente a sentir o que os nossos sentidos nos estão a dar.
ou o que nós chamamos o Central Executive, que é o executivo, que é quando estás a fazer uma tarefa, tu és a tarefa. Lindo. Se estás a tocar um piano, tu és o Tu és piano. o piano. E tu, para tocares bem o piano, tu não podes estar a pensar em ontem, tens que ser o piano. E são estados que algumas pessoas navegam muito bem esses estados. Por exemplo, crianças com autismo estão muito no executivo. Incrível, sim. Pessoas muito sensitivas estão muito na saliência. E depois têm dificuldade em planear, por exemplo, e pensar no que é que fizeram ontem, etc. Mas o modus operandi, o mais comum, é o default mode. Claro, que é a ruminação, não é? Que é a ruminação. Que tem vantagens, a pessoa se planear imenso, mas se cai sempre nesse estado, está sempre preso desse planear. É quase uma neurose, não é? É uma neurose. E que reflete uma desconexão do teu Com o eu corpo, contigo mesmo, com tudo, não é? Com a tarefa. A própria tarefa a tarefa é um termo, pronto, mas o flow state, Sim. muito conhecido Sim. no desporto e na música, é esse executive mode, em que a pessoa só é aquele estado. Tu tornas-te aquilo. Então, mas imagina, uma pessoa altamente traumatizada, vamos imaginar. Está em default mode Está em default mode, altamente em ruminação. Como é que uma pessoa, ou seja, tem muito poucos momentos de flow na sua vida, naturalmente, porque está mais em estado de medo do que amor, não é? Confia menos, tem menos de segurança, está mais hipervigilante. Portanto, através de que ferramentas, tu já falaste aqui da respiração, dos psicadélicos, eu sei que tu também trabalhas com neurofeedback e terapia multissensorial. Quais são as ferramentas que nos podem levar para, se calhar, para um estado de maior flow state ou de nos tornarmos aquilo que estamos a fazer, por exemplo? Então, até agora falamos um bocadinho do que é possível fazer com a tua própria tecnologia, não é? Exatamente, que é a respiração, que é incrível. ou com a tecnologia um bocadinho mais ancestral, que são as plantas. Hoje em dia vivemos numa era em que há muita tecnologia, por isso a tecnologia também nos permite amplia, não é? trabalhar ou modelar os nossos status, tanto autonómicos como mentais. Os sensores e os biosensores é um tipo, desde neurofeedback ou biofeedback. Neurofeedback, para que se perceba a diferença, são sensores que se põem no cérebro. Okay. Então vais trabalhar o sistema nervoso central. Biofeedback são sensores que se põem no sistema nervoso periférico. Okay. Por exemplo, se nós queremos baixar o nosso batimento cardíaco sempre que há uma ativação, podemos pôr um sensor aqui e ouvimos e traduzimos os dados para som. Pum, pum, pum. Aparece um estímulo ansioso ou ansiogénico. Tendencialmente o nosso batimento cardíaco vai subir. É sério. Se o objetivo da terapia ou do exercício é, mesmo que apareça o estímulo ansiogénico, porque estamos a ouvir o batimento cardíaco, conseguimos baixá-lo, porque há uma tangibilidade da nossa fisiologia, aprendemos a regular o nosso sistema nervoso autónomo. Com o cérebro é a mesma coisa, sensores na cabeça, e aí já usamos os diferentes modos, como eu estava a explicar, Sim. do default mode, etc. Conclusão, nós sabemos que o default mode é ver uma atividade exagerada do lobo frontal, ou prefrontal córtex, e aqui da zona temporal, que é a zona da memória. Estamos em constante comparar o que está a acontecer com o que nós temos guardado na nossa memória. Pomos os sensores aqui, sempre que há uma hipoativação, ou em inglês downregulation dessa área, recebe-se um feedback positivo, ou um reforço. Pode ser dado de várias maneiras, com som, Tu estás a ter feedback live daquilo que está a acontecer, é como se fosse uma projeção daquilo que está a acontecer interiormente. Se fosse um espelho. E tu consegues quase ir manipulando, moldando aquilo que está a acontecer. Claro que não é a primeira, é preciso algumas sessões, mas, por exemplo, eu sempre que começo em ruminação, o som começa a deixar de ser harmónico e começa a fazer zzz. Se eu começo a sair da ruminação, começa a ser mais harmónico, começa a fazer... Então, a sessão é este jogo entre o meu estado mental e o som que eu estou a criar em tempo real. E quanto mais harmónico o meu cérebro tiver, ou equilibrado, mais harmónico o output vai ser também. Lindo. Isso, e nós fazemos multimodal, isto é, fazemos som e imagem ou luz. Isto é, a sala também muda de cor. Por exemplo, fica vermelha se não estás harmónico, ou estás muito em default mode, ou começa a ir para azul, ao mesmo tempo que o som, se começa a ficar mais equilibrado. Então o objetivo é, o objetivo hoje é pôr a sala azul o maior tempo que tu conseguires. E vamos fazendo psicoterapia. Vamos falando do cão, por exemplo. Que lindo. Vamos falando do causa o problema. Mal se fala do cão, a sala começa a ficar vermelha. Mas com treino a pessoa começa a conseguir
Sim. Perceber que ela que controla a sua própria fisiologia. É um mecanismo top-down, em vez de bottom-up. Sim, Não é o sim, corpo ou o sistema nervoso que vai bottom-up regular o seu comportamento e a pessoa perde o controle. É um mecanismo top-down. Nós temos a capacidade de regular o nosso sistema nervoso. Mesmo que ele esteja habituado, sempre que se for falar do cão, a ativar-se, eu conscientemente começo a conseguir regulá-lo. Sim, e basicamente tu vês que tens tudo dentro de ti, não é? Tu tens todas essas capacidades para modelar aquilo que sentes e aquilo que és. Portanto, É quase como se houvesse duas pessoas, não é? Uma pessoa muito automática, que vive da ação-reação, muito modelada pelo que está acontecendo no passado. E uma pessoa calma, consciente e racional, que é o cérebro. Exatamente. E muitas vezes este é mais forte do que este. A maior parte do tempo. E modela, não é? E a maior parte das nossas... Por muito que nós achemos que não, a maior parte das nossas ações são muito modeladas por aqui. Se este começar a ganhar controlo e a regular as coisas começam a mudar um bocadinho. Uhum. Só que também este só começa a ter controle, e aí a importância das terapias somáticas, quando o que está aqui guardado e escondido vem à consciência. Muitas vezes este controla este, mas não diz porquê. Exato. Então está ali, vai escondendo. Sim, é incrível. Eu acho que mesmo o trauma, existe uma margem de tempo, não é? Entre a informação que recebes e a forma como reages ao mundo. Essa margem de tempo é muito curta para as pessoas traumatizadas. Eu acho que todos nós somos traumatizados, mas enfim, a densidade e a profundidade do trauma é completamente diferente, não é? Costuma-se dizer que um dos primeiros traumas são os nãos que os teus pais te dizem. Exatamente. Que não te deixam de ser. Exatamente. Modelam-te para um tipo de personalidade, de ser, que não é o ser chamado o higher self. Exatamente. Em terapias um bocadinho mais holísticas. Sim. E pronto, mas agora tu estavas a falar, eu estava a perceber que, ok, se eu fizesse neurofeedback, a minha margem de tempo talvez expandisse, porque imagina, quando tu recebes o estímulo, tu percebes, não, eu tenho a capacidade de modular isto. A palavra modular por si só já tem impacto, não é? Eu tenho a capacidade de modular isto e, portanto, essa margem expande-se, o que é incrível. Eu costumo dizer que, o que tu disseste é uma frase que eu adoro, e que é: o tempo entre a ação e a reação é a terapia. A cura dá-se no tempo da ação e reação. E tu há pessoas que o tempo da ação e reação é zero, pessoas impulsivas, pessoas que à mínima explodem do trânsito, o que seja. Sim. Depois tu vês aquelas pessoas em que acontece alguma coisa e a pessoa nem fala. E depois às vezes passado um dia, respondem a isso. É verdade. Porque quanto mais expandes esse tempo, mais tu estás em controle do teu output, basicamente. Certo. Francisco, que papel é que tem o silêncio na regulação do nosso sistema nervoso? Ou seja, nós vivemos num mundo altamente hiperestimulante, não é? Está sempre a acontecer imensa coisa, estamos a ser inundados cada vez mais de estímulos, de redes sociais, de notícias. Qual é a importância do silêncio e da contemplação? Então, o silêncio, o que conheço é o Vipassana. Sim, pronto. Sim. O nosso cérebro é um mecanismo, não é? É uma estrutura de respostas, não é? Se nós estamos sempre a dar estímulos, o cérebro vai estar sempre a responder. E não vai dar espaço mental, não é? Porque o espaço mental, a energia mental que nós temos é limitada, não é infinita. Sim. Nós estamos sempre a responder a estímulos no Instagram, o que seja, não dá espaço a que a nossa narrativa interna, que está lá na mesma, mas como estamos a poupar energia para poder responder ao resto, está lá, outra vez, autonomicamente, subconscientemente. Sim. Não damos espaço a que venha a consciência. Por isso o que é que acontece nos Vipassanas? É que as pessoas finalmente começam a perceber a narrativa. Começam a perceber o que nós dizemos monkey mind, não é? Este diálogo interno que está sempre lá. Sempre. Ou está a julgar, ou está a condicionar, ou está a perguntar, só que nós nunca ouvimos. Certo. E então é importante que haja essa consciencialização, esse trazer à consciência e só no silêncio é que isso acontece. Sim. De facto é verdade. Eu sinto muita necessidade de mergulhar em terapias que me levem sempre para lá da mente, precisamente por causa disso, porque eu acho que, por exemplo, a psicoterapia, uma das bases é sempre através da linguagem verbal. E, portanto, tu já estás a manipular a tua própria narrativa quando estás a falar com um psicólogo, por exemplo. Claro. E um psicadélico, ou a respiração,
ou qualquer outra prática que te leve para lá da tua narrativa, leva-te para um sítio em que tu não controlas. Era aquilo que estavas a dizer quando falaste, quando acedemos a traumas, a experiências somáticas, quando estamos, por exemplo, no momento de parto, não é? Nós não conseguimos aceder a isso através da linguagem verbal. Portanto, eu acho que tem muito poder este tipo de terapias. Eu queria te perguntar também qual é que é o potencial dos psicadélicos na cura do trauma. Então, os psicadélicos têm várias vertentes e a neurociência cada vez mais consegue explicar isso. Uma delas é a parte somática, porque há ativações somáticas. Vão ativar mais estas estruturas subcorticais do que as corticais. Certo. As subcorticais são as emocionais, as autonómicas e não as da narrativa. E depois, a nível do chamado neuronetworks ou das redes neuronais, o que acontece é que, e é muito explicado em neurociência, é que o que o psicadélico faz é que flexibiliza, abre. Imagina, uma rede neuronal é isto, e nós temos tendência a estar sempre assim. Fixos, não é? E o que o psicodélico vai fazer, vai abrir e vai-te permitir, e às vezes é porque cada experiência é diferente, às vezes vai para mais somática, outras vezes vai para mais uma pessoa ficar mais focada num determinado tarefa e desenha, porque é isso. Abre. Tu nunca sabes e depois por que caminho é que vais percorrer. Quando eu explico aqueles neuronetworks, se é a saliência, se é o executivo, se é o default, ele vai abrir. Até pode cristalizar ainda mais no default. E uma pessoa fica num loop, Fica ali, sim. numa narrativa, e chamadas as bad trips, e não sai dali. Tem que haver uma capacidade do terapeuta a conseguir saber que o cérebro está aberto por causa da psicadélica. Vamos tirá-lo dali e pô-lo na outra network. Por isso é que nas cerimónias da ayahuasca a música, os ícaros são muito importantes. São muito importantes, sim. Porque te tiram aquela frequência que está a ser tocada ou cantada, tira-te daquele network, e o xamã, com as suas capacidades, sabe identificar quem é que está ali cristalizado num loop e que precisa de uma frequência em que na neurociência nós chamamos a carrier frequency, que em português é a frequência carrier, é a frequência que carrega. Se carrega, sim. Que te vai tirar daquele network e vai te acolhe, de certa forma. E que te vai abrir outra vez para que tu possas entrar, se calhar, agora num network mais de saliência e que voltes para o corpo. Ou mais de uma network mais executiva e em vez de estar numa narrativa interna neurótica, passes para contemplar alguma coisa. Interessante. Ainda sobre a tecnologia, só para terminar também este tema, e tu que trabalhas muito com tecnologia, eu debato-me sempre com o ponto de até que ponto é que a tecnologia amplifica a nossa consciência versus nos desconecta de nós mesmos. Faz os dois. Faz os dois, não é? Depende de qual tecnologia e da maneira como a utilizamos. Exato, mas o que eu sinto é que substâncias, é a mesma coisa. É que, por exemplo, a inteligência artificial e a tecnologia, nós vemos muita tecnologia a ser criada quase para nos... Ou seja, existem dois caminhos para nos controlar. Há um caminho de controle e há um caminho de nos ampliar. Por exemplo, aquela tecnologia do HeartMath, da coerência cardíaca, pá, eu acho que é brutal. Amplia-nos. Mas, sei lá, depois há outras tecnologias que nos controlam totalmente. Agora vamos entrar em política, não é? Tem a ver com os interesses. Pois. As empresas que desenvolvem tecnologias que não nos ampliam e que nos prendem, qual é o principal interesse dessa empresa? Claro. É o seu próprio capital, não é? Sim. Enquanto que empresas que trabalham no espaço que nós chamamos Wellness Tech, não é? Wellness Technology, o interesse é o consumidor, o interesse é a saúde. Por isso, quando se diz, o AI é péssimo, depende. Sim. Ou os sensores são péssimos, depende. Claro. Há empresas que usam neurosensores, empresas de neuromarketing, para estudar o consumidor, não em prol do consumidor, mas em prol da empresa que vende. Tal e qual. Sim. Há empresas que usam biosensores, como o HeartMath Institute, ou a Mulabs, a nossa empresa, para simplesmente retribuir a informação ao próprio consumidor para que ele consiga ver mais, consiga ver para além do que consegue ver sobre ele mesmo. Então tem a ver um bocadinho com isso. Sim. Acho que é preciso ter muito cuidado, e estou sempre a dizer, porque já começo a ver isso na minha clínica, que a grande pandemia do nosso tempo é a adição com as redes sociais,
Completamente. porque é uma adição dopaminérgica. E eu neste retiro estava a falar com a pessoa com quem eu estava a fazer o retiro, a dizer que o que nós temos que fazer é treinar ou ensinar pessoas a deixarem de ser dopaminérgicas para passarem a ser serotoninérgicas. Porque a serotonina é o modulador das emoções e do nosso humor. Sim. Que faz com que nós estejamos mais em contacto, menos em contacto, mais positivos, menos negativos. A dopamina destrói o cérebro, não destrói. A dopamina é importante. Sim, eu sei, mas estou a dizer assim, eu também costumo dizer, o fogo que te aquece as mãos também as queima, depende da forma como tu é a mesma utilizas. coisa. Mas a dopamina em excesso, ou seja, nós estamos a viver mesmo Nós vivemos numa sociedade dopaminérgica. Completamente. Dopamina costuma-se dizer que é a hormona de prazer, em neurociências é errado. O correto é dizer que é uma hormona de motivacional. Certo. Que em inglês nós dizemos motivational approach ou withdraw. Se nós temos dopamina num determinado comportamento, o nosso cérebro vai querer repetir aquele comportamento. Se não temos, vai querer não repetir. No que é que nós libertamos mais dopamina? Em coisas que nos dão prazer. Foi a maneira que o cérebro desenvolveu-se para que nós repetimos comida, sexo e shelter, não é? E é importante, há milhares de anos atrás, só podíamos comer às vezes, quando conseguíamos ter sexo às vezes quando conseguíamos, e escondermos e abrigarmos às vezes quando conseguíamos. Nós agora temos uma sociedade em que a comida está lá sempre. E é feita com coisas para nós ainda termos mais prazer. Mais aditos, sim. Sexo, com a pornografia, com o Instagram que é hiper sexualizado. Sim. É feito para que no nosso cérebro não saiba a diferença entre ver uma imagem sexual ou estar realmente com uma parceira sexual ou um parceiro. Então estamos sempre em loop dopaminérgico, que faz com que... E a dopamina é dos poucos neurotransmissores que... em português, como é que se diz isso? Eu tenho muita tendência a falar em inglês. Que é faz com que as pessoas queiram estar sempre... É um neurotransmissor que quanto mais existe, mais vamos estar à procura. Ok, sim. Então, nós vivemos nesse tipo de sociedade. A sociedade está toda construída para isso. Não está construída numa base serotoninérgica que é de regulação emocional. Qual é o impacto que achas que isto vai ter na humanidade e qual é que é o futuro? Já está a ter. Sim, que já está a ter. E qual é que é o futuro da terapia se estivermos aliados à tecnologia, por exemplo, e se formos por um caminho mais de Então, ampliação? O impacto é cravings constantes, estamos sempre à procura de algo mais, estamos sempre a querer mais. Insatisfação constante, não é? Que é um estado dopaminérgico, ok, eu preciso, eu quero, eu necessito. Que é a base de tudo, é a base da sociedade capitalista, é dopaminérgica. Sim. A única coisa que serve no trabalho é goal-oriented, em vez de ser de regulação. Tal e qual. Maneiras de resolver isto. É preciso primeiro trabalhar, porque nós podemos resolver nós, mas depois a sociedade é toda assim. Sim, pois, mas nós o temos trabalho que em que trabalhamos é nós, assim. não é? As empresas que nos fornecem produtos são assim. Nós somos o sistema. Sim, é verdade. Terapias de autorregulação. O que é autorregulação, para as pessoas perceberem? É saber voltar à base. É saber que, ok, tive uma estimulação dopaminérgica, mas eu tenho que voltar à base. Se o sistema não me está a fazer voltar à base, eu tenho que ter mecanismos de o fazer. Respiração de CO2, voltamos à base. Mecanismos de neuromodulação. Porque senão, se até as crianças não souberem que é importante voltar à base, meditar, o que é que vão estar sempre? 1, ok, quero mais. 2, ok, quero mais. 3. E não estão a fazer 1, 0. 1, 0. Eu não tinha, aliás, eu e acho que muitas pessoas, eu não sabia que tinha capacidade de me regular emocionalmente, porque na minha experiência eu, imagina, chateava-me, discutia, berrava, era muito impulsiva, até às vezes passava-me um bocado, até perceber, enfim, quando mergulhei mais neste mundo do desenvolvimento pessoal e tudo mais, que nós temos efetivamente essa capacidade de nos regularmos. E há bocado estavas a perguntar o que é regular. Mas há coisas tão simples quanto nós termos uma discussão ou estarmos a sentir raiva e voltarmos a sentir num estado mais neutro, não é? Vou dar um exemplo. Os cães, se calhar já ouviste este exemplo, quando encontram outro cão na rua e quase que se atacam um ao outro, depois voltam para os donos e o que é que fazem cada um deles? Shaking, Fazem o shaking. Nós não fazemos isso. Eu estou numa reunião com o board meeting do banco
E dizem qualquer coisa, ao nível humano, não é? Semântico, simbólico, criticam, dizem qualquer coisa e eu fico hiperativado. Eu não posso começar ali a tremer no meio da reunião, que é o mecanismo somático mais regulatório que nós temos. Engulo, contraio, Pá, se calhar devíamos todos começar a fazer shaking à frente uns dos outros. porque não? Sim, sim, É um mecanismo somático. sim. O que acontece é que a pessoa engole, vai para o carro, chega à Ficas todo casa, inflamado. todo inflamado, cortisol, e não regula, dorme mal, e repete, e repete, e repete. Quando é que para? Quando tem um burnout, Completamente. quando explode. E onde é que vai explodir? No sítio em que se sente mais seguro, que geralmente onde é que é? Na família, e é claro. completamente descontextualizado. Tal e qual. Olha, o meu psicoterapeuta diz-me, Nur, porque eu sou muito, eu começo a sentir um vulcão dentro de mim, eu sinto que tenho muita raiva, e começo a sentir um vulcão e ele diz-me, quando sentires esse vulcão, sai de casa e vai andar. Nur, mas sai, vai dar uma caminhada, faz qualquer coisa de diferente. Depois desse vulcão rebentar, esquece, não há mais nada a fazer, mas antes... Tipo, vai, quebra isso. E portanto, isso é uma E ao forma corpo, de o segredo é ir ao regular, corpo. é ires ao corpo. Ou seja, ter essa capacidade de nos regularmos, de conseguirmos modular aquilo que sentimos. Outro exemplo que vou dar, que é muito baseado na respiração que nós fazemos, a Alchemy Rewire, para além das retenções de CO2, um dos mecanismos, que é um mecanismo autonómico, que acontece quando nós temos mais CO2 que O2, é que o nosso corpo, e este mecanismo, esta terapia, é baseada em apneia. Apneístas que vão 70 metros, aguentam o Guinness Record foi agora batido 28 minutos sem respirar. Pois foi. Que É cena. possível. Nós, quando fazemos testes no nosso laboratório, e fizemos testes, cada terapia que nós trabalhamos, nós validamos e testamos no laboratório. Ok. As pessoas chegavam a estar 4 minutos sem respirar e ainda tinham 98% de oxigênio no sangue, que nós Incrível, medíamos com não é? um sensor de SpO2. Mas o que acontece? Há cá um mecanismo que se chamam as contrações, que é quando nós estamos sem respirar, o nosso corpo começa a dizer, tens de respirar. Sim, Então o que é que faz? exatamente. Sentimos uma dorzinha aqui e aqui. A contração é um mecanismo somático que baseia-se na narrativa, porque nós conseguimos até quase 4 minutos sem respirar, 5, 6 contrações. Só que pessoas que não estão reguladas sentem uma E e querem logo, já estão. claro. Isto a nível avançado, quando nós fazemos retiros de teacher trainings avançado, mas o meu mestre nesta terapia diz que até ao blackout, Sim, todas as contrações são it's a lie. Every contraction is a lie. É tudo uma mentira, é tudo a narrativa. lindo. E variam. Se eu hoje estiver mais estressado, se calhar tenho uma contração passada 10 segundos. Se tiver um dia super zen, a minha contração vai passar de 1 minuto e meio. Mas isto é a primeira ensinamento de que a narrativa influencia o corpo. Claro. E depois vem aquele conceito que estavas a dizer, que é a magia acontece nos espaços entre as contrações. Ok, o estímulo e a Tu tens a primeira contração e vem um pânico gigante. Se tu aprenderes a relaxar na contração, até vir a segunda, é todo o rewiring do teu cérebro a aprender que é tudo medo por causa da tua narrativa. E vem a segunda contração. lindo. E com treinos é que tu começas a controlares a contração. Isto é, já não estás à espera que a contração venha. Com o ataque, entre aspas, ou com o medo venha. Sim. Tu, quando te sentes preparado, induzes a própria contração. Ok. Então, até aí, tu estás em controle. O mesmo se pode aplicar, por exemplo, em banhos de gelo ou quando estamos a fazer jejum e temos fome, não é? É tudo uma Exatamente. narrativa, porque nós conseguimos ficar muitas horas sem comer e É tudo uma tempo. narrativa. E vem da dopaminérgico. Então, que o fasting é a prova disso. Exatamente. É tudo cravings dopaminérgicos. É tudo o sistema. Nós temos vários sistemas. É como se fossem roots no nosso cérebro. Dopaminérgico, serotoninérgico, oxitocina, etc. É esse que está hiper wired, estimulado comparado com os outros. Então, mal paras de... Quantas pessoas almoçam imenso, passado 2 horas já estão cheias de fome. Ai, estou cheio de fome. Sim. É dopaminérgico. É mesmo, sim. Completamente. Olha, Francisco, onde é que as pessoas te podem encontrar? Tu falaste da Mulabs há bocado. Queres deixar aqui alguma informação sobre isso? Sim, então, nós temos a clínica aqui em Lisboa, temos uma no Porto também. Ok. A clínica é Mulabs. A Mulabs, só para explicar um bocadinho como é que funciona, nós temos 3 grandes áreas. Ok. Temos a Mu Health, Ok. clínica, pura e dura, com consultas clínicas de psicologia, avaliações,
diagnóstico, depois temos também aí a terapia por neurofeedback, biofeedback. Okay. Depois temos a Mew Consultancy, em que fazemos consultoria a outros projetos, outras empresas, sobre como comunicar a ciência da sua técnica ou tecnologia. Geralmente fazemos estudos, por exemplo, uma técnica de respiração que quer validar ou quer perceber o que é que acontece realmente com a sua técnica. O cérebro entra numa frequência θ, que é uma frequência baixa, ou se o batimento cardíaco regula. Nós, com os sensores que temos, fazemos estudos estatísticos, publicamos um white paper ou um paper se a pessoa estiver interessada. Incrível. Também validamos muito outro tipo de tecnologias. Por exemplo, apps que têm umas frequências para ajudar a adormecer e precisam mesmo perceber se aquilo realmente funciona. Sim. Fazemos isso também. Depois temos a Moarte, que é, desenvolvemos experiências interativas, mais de consciencialização, em que juntamos biometria e arte. Imagina o que eu expliquei do neurofeedback, mas, por exemplo, é uma bailarina que está com o sensor e está a dançar e o público vê cores e som a variar consoante o que ela está a sentir. E aí fazemos muito para festivais, museus. Começamos a ter muitos hotéis que querem começar a ter uma dimensão mais biohacking. Então pedem-nos para criar salas imersivas para yoga, em que os visuais mudam com as frequências do cérebro das pessoas que estão a fazer o yoga. Que incrível. Eu confesso que, obviamente, eu conheço o teu trabalho já há algum tempo, mas tudo o que estás a dizer eu sempre vi muito, por exemplo, Nova Iorque, Londres, tudo isto a acontecer, mas em Portugal deves ser das únicas pessoas a fazer isto. Sim. Agora já começa a haver mais coisas, já há mais interesse. Eu comecei em 2012, foi quando eu abri o meu projeto. Aí era uma ave rara, ao máximo. Agora já antigamente eu tinha que explicar o que é que isto era. Agora as pessoas já sabem o que é e já procuram. E outra vez, principalmente pessoas estrangeiras que vivem cá em Portugal, que têm um projeto novo e querem começar a introduzir tecnologia e arte, ou biosensores e arte, então já nos procuram. Está a mudar. Ou então nós fazemos muitas coisas fora de Portugal também. Também, ok. Muito mesmo. Boa. Nós vamos deixar aqui também o teu Instagram e o website e olha, gostei muito de falar contigo. Obrigado. Foi assim também. Uma horinha de muita informação mesmo. Flash interview. Muito interessante. Obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado pelo interesse e convite. Obrigada, Francisco.